Bom, vamos lá. Continuamente eu utilizo esse livro para orientar qualquer discussão sobre o Kellerman, em especial Anatomia Emocional, porque é o grupo que a gente está na terceira edição do grupo. E por que que esse livro para mim é interessante, O Corpo de Sua Mente? Porque nele, além do Kellerman narrar partes da história dele e partes de narrativas de casos clínicos, ele apresenta os conceitos de uma forma muito direta, de uma forma muito bem delineada. Então, se a gente quiser entender o que que significa awareness, como o Kahneman define awareness, por exemplo, como o Kahneman define vibração, pulsação e correntes, como o Kahneman define a verticalidade. É um bom livro para as definições, é um bom livro para estudar os conceitos por trás da anatomia emocional, ou toda essa série de entendimentos a respeito não só da obra dele, mas a respeito de um pensamento corporalista que ele está vinculado, é bem delineado nessa obra. E é um livro curtinho, mas muito poderoso, eu acho. E lá na página 50, entre as páginas 50 e 53, são 3 páginas esse capítulo, ele fala sobre forma e caráter, né? E aí vamos discutir um pouco qual é essa discussão, qual é essa reflexão sobre forma e caráter que ele diz. Primeiro ele começa assim: o corpo não pode mentir, é incapaz de mentir. Somente o que sai da boca pode mentir. O corpo nunca mente. A minha forma corporal particular, meu sentimento corporal particular, é testemunho do meu caráter particular, meu modo particular de me comportar, tanto psicológica quanto fisicamente. Quem eu sou tem uma qualidade que permeia cada aspecto da minha existência e me torna reconhecível. Faço as coisas seriamente, reajo bombasticamente, irradio alegria, destilo veneno. Este é o eu que formei e a individualidade que irradio. Chamar atenção para 2 pontos. Primeiro ponto, em relação ao sentimento particular, né? Então, a relação entre forma e sentimento. Ah, o segundo ponto é em relação a como é elaborada essa linguagem. Então, vamos pensar assim, né? Vários autores e autoras propõem uma discussão a respeito da linguagem corporal. E essa linguagem corporal, ela pode estar associada a signos corporais, a como o corpo se ajusta, como esse corpo se ajusta eh, com símbolos ajustados biomecanicamente. Por exemplo, aqui, ou se eu fizer assim, ou se eu fizer assim, se eu fizer assim. São algumas formas no sentido da composição espacial nesse espaço pessoal que o meu corpo elabora. E isso muitas vezes é elaborado a partir da linguagem corporal. Mas será que é essa a linguagem corporal que o Kellerman está interessado? Será que é a linguagem corporal que vai, por exemplo, como ele diz, né, a minha forma corporal particular, meu sentimento corporal, quando ele diz lá na frente também, a forma do corpo inclui a moldagem ou o molde do sentimento? O Kahneman traz essas formas ou essa linguagem corporal não no sentido do que o corpo produz em relação à forma espacial do corpo, né? Mas sim em relação ao processo formativo que cada pessoa expressa, né? Isso é muito importante para a gente, porque talvez um dos maiores riscos que eu
enxergo nesses anos de discussão a respeito da obra do Kellerman, é a gente encarar a forma, ou essa palavra forma, que o Kellerman explora tanto na sua obra, como uma produção do corpo no espaço, e não a forma enquanto processo formativo. Então, a forma como molde do sentimento não diz respeito a como o corpo produz formas espaciais, mas como o corpo produz formas enquanto processo formativo. Isso para vocês é explícito ou mais ou menos? Essa diferença entre forma do espaço e forma enquanto processo formativo. Chega em vocês quando eu falo isso? Então não é essa linguagem corporal do braço cruzado, perna cruzada, ombro para cima, ombro para baixo, ombro para baixo. Isso não quer dizer que esse processo, essas formas que revelam o processo formativo não contenham ajustes corporais, não contenham ajustes dessa biomecânica que produz formas no espaço, né? Mas ele traz uma pergunta que nos interessa bastante lá no meio do terceiro parágrafo. É, como é que o corpo dessa pessoa busca contato, né? Como é que o nosso corpo, vamos pensar, vamos modificar um pouco a pergunta. Como que o corpo de uma pessoa busca contato? Como o corpo de uma pessoa busca relação? Como o corpo de uma pessoa busca uma significação de uma experiência vivida a partir do diálogo entre formas, das próprias formas e das formas das outras pessoas, né? Como que eu coloco a minha identidade ou o meu caráter, como é possível colocar o meu caráter, a minha identidade, em relação com o caráter e identidade de outras pessoas? Como eu exponho, como eu expresso esse caráter? Como eu exponho, como eu expresso essa identidade que, por produzir formas em um processo formativo, faz uma cama para o sentimento, faz uma cama para a significação daquilo que o corpo experiencia enquanto emoção, pensando que sentimento é uma significação possível a uma emoção vivida, a uma emoção experienciada. Essas formas, elas não só estão fazendo a cama para a experiência do sentimento, mas essas formas, enquanto processo formativo, forma Kahlemaniana, né? Elas estão possibilitando uma ou mais relações a partir da expressão da minha identidade, a partir da expressão do meu caráter, a partir de como eu não só dialogo com outras pessoas, mas dialogo a partir de um processo que produz formas, que produz as minhas formas. Vamos ler mais um pouquinho para ficar mais explícito. Não estou interessado nos motivos por detrás do comportamento de uma pessoa. O que me interessa é a qualidade com que uma pessoa realiza um ato, com amor ou ódio, francamente engajado ou ambivalente. Pergunto a mim mesmo, como é que o corpo dessa pessoa busca contato? É com a humildade servil de um cão batido? Ela se move cuidadosamente como um escravo de modo a agradar pelo seu desempenho? Ou a sua qualidade é a de uma desconfiança amedrontada, uma contenção que se expressa através de um peito rígido e dentes cerrados? Ela se aproxima agressivamente com braços enrijecidos e pensamentos de vingança ou retaliação? Ou expressa sua satisfação global nos tecidos que se expandem com prazer? Esse é o modo como leio caráter. Caráter, então, não é algo projetado sobrenaturalmente, né, que está para além da natureza. O caráter está corpado, encarnado. Se ele está corpado, encarnado, ele não é sobre a natureza.
Ele é a própria natureza, né? Esse caráter encarnado. O que seria um caráter não encarnado? Qual seria o entendimento de um caráter não encarnado para vocês? Tem medo de ser feliz, né? Que aí a gente vai discutir. Eu acho que vem daquela de uma linguagem pouco corporificada do achismo, da fantasiação, do é assim. Que penso eu como normalmente sem ter essa coisa lastreada no corpo, sem pensar na experiência, é o que sobra, a ideia. Então tá desconectado da experiência em si. E aí a gente projeta no outro aquilo que a gente quiser. Boa, desconectado da experiência. O que mais? Priscila e Beatriz, fique à vontade. Acho que não encarnado, talvez até algum lugar de uma espiritualidade, não sei. Acho que é abrir muito aí. A espiritualidade pode estar encarnada ou não, né? Também. Né? Talvez uma forma uma maneira de entender que seria esse caráter encarnado ou um caráter não encarnado é a presença do afeto. Vamos lembrar que o afeto é a experiência subjetiva de um estado emocional. Isso que é afeto. Afeto é a experiência subjetiva de um estado emocional, enquanto o sentimento é a significação desse estado. Por que eu estou dizendo que esse caráter encarnado incide na presença do afeto durante a experiência, e o caráter não encarnado incide numa ausência do afeto? Porque esse caráter não encarnado é uma projeção, né? É uma idealização da minha identidade. Não é aquela identidade que eu sinto. Não é a identidade que eu sou afetado, né? Não é a identidade que eu expresso afeto. Porque isso é importante. É, a ausência do afeto, talvez ela esteja mais ligada a não atenção, a não tomada de atenção à experiência do afeto. Porque talvez somente em casos muito pontuais, um ser vivo e um ser humano, né, não exiba afeto, né? Ou numa situação patológica, por exemplo, ou num desvio da função esperada para esse organismo. Mas mesmo expressando afeto, eu posso não dar atenção a ele. Eu posso não colocá-lo em primeiro plano da experiência, ou nos planos mais perceptíveis da experiência. Por que eu estou chamando a atenção ao afeto enquanto experiência subjetiva da emoção? Porque é ele que vai dar o tom das relações. É ele que vai dar o tom. É o afeto que vai dar o tom das relações. Então, quando ele diz assim, como que o corpo dessa pessoa busca contato? O corpo dessa pessoa busca contato a partir da experiência de afeto que ela tem. Então, essa relação da identidade, do caráter, ela é mediada pela experiência subjetiva do afeto. Então, se eu vou conversar, eu acho que o exemplo mais alegórico, banal, seja quando uma pessoa vai pedir aumento, sabe aquelas coisas de filme, a pessoa vai pedir aumento para o chefe, né? E senta assim, e senta de frente para o chefe, começa a falar assim, e é, é, então, entende o que eu quero dizer? Né? A garganta ela serra, a respiração fica mais curta, isso traz uma experiência afetiva para esse pedido, né?
essa identidade subjetiva, esse caráter que não está sendo colocado em questionamento, mas a relação dele está sendo modulada pela experiência do afeto. Então, não é que o meu caráter ele se modifica drasticamente ou diretamente, totalmente, mas ele é a expressão, a relação a partir dele é modulada, né? Às vezes eu não consigo colocar para fora quem eu sou de fato, justamente por essa experiência do afeto. Então, assim, eu sei, dentro de um processo formativo, eu descubro quem eu sou, descubro a minha identidade, descubro o meu caráter, os meus valores, mas essa descoberta nem sempre ela é suficiente, porque é preciso que essas descobertas encontrem relação, encontrem contato, se coloquem em contato com outras pessoas, né? Expressem no meio, se expressem no meio. Então, assim, se a gente pensar em alguns estágios desse processo, aqui a gente está em um momento em que existe a segurança da identidade, existe a segurança do caráter, a segurança enquanto compreensão. Mas isso se expressa? Como isso se expressa? Como isso busca contato? Tudo bem até aqui? Eu fiquei um pouco perdido na questão do afeto, porque eu não sei se, no primeiro momento, eu entendi que não é aquela visão do afeto da afeição. Se eu tenho um afeto, eu tenho um apreço. Mas mais uma visão do afeto de estamos a todo momento sendo afetados e podemos ou não estar cientes, ou não é cientes a palavra, mas vivenciando isso, em contato com isso. Sempre estamos em contato, mas em determinadas graduações e temos uma determinada ciência disso ou não. Eu entendo que é nesse Exato. segundo... Tá. Não é o afeto da afeição, não é o afeto da valência positiva Tá. da experiência. É o afeto da experiência subjetiva de uma emoção, Tu está seja sendo ela positiva afetado e a ou expressão negativa. dela vai ser qualquer que seja. É. Então, o que você está dizendo é que existem essas camadas de, entre aspas, como que uma dança, e está acontecendo, e de dentro para fora, de fora para dentro, na interação com o meio, e eu estou aqui no meio do caminho. Eu estou aqui tentando dar conta da minha experiência para Uhum. colocar ela em contato. Ou me colocando em contato a partir me colocando em contato a partir do processo de dar conta da minha própria experiência. Isso vai trazer o caráter. É o modo como eu consigo gerenciar esses eventos ou esses fenômenos. Tá. Como a gente gerencia as relações, né? Ou esses eventos. Como a gente, como a gente atribui significado também, né? Quando ele fala aqui que a forma do corpo inclui a moldagem do sentimento, criar, modelar esse sentimento é criar, modelar significados. A produção de sentimentos é a produção de significados. Por isso que o Damasio diz que o erro de Descartes é penso, logo existo, tenho sentimentos, logo existo. Sentimentos como a base da consciência. Tudo bem? Beatriz está dando para... Oi, eu tô meio Olá. caindo de paraquedas ainda que é a minha primeira vez aqui, mas tô, inclusive nem sabia mexer aqui, tá? Desculpa aquela hora que eu não respondi. Não, imagina, fica tranquilo. Podem Eu vou tentando, perguntar, eu vou tentando fiquem à acompanhar. vontade. O interesse desse capítulo de 3 páginas ele diz lá no início, né? Como me mostro e como ajo. Percebam que me mostrar é uma etapa
e como agir é uma outra etapa, a depender de cada pessoa, a depender de que lugar do processo a pessoa está. Às vezes o processo ele está no como me mostro, como eu me apresento. Mas uma vez alcançado isso, uma vez vivenciado com segurança isso, eu tenho uma segunda etapa, que é como eu ajo, como eu entro em ação, como eu entro em relação. Porque as nossas relações, elas não são mediadas passivamente apenas pela nossa apresentação, né? Pensamos que existe uma ação interessada para que uma relação exista, né? Uma ação interessada para que uma relação exista. Então, assim, quando eu olho para vocês e vocês olham para mim, existe uma ação interessada da minha parte e existe uma ação interessada da parte de vocês. Mesmo Felipe e Beatriz que estão vindo pela primeira vez, existe uma ação interessada, né? Existe muita ação. Esse contato, ele é ativo. Então, mesmo Felipe e Beatriz, que estão chegando hoje e que poderiam ficar só ouvindo, isso poderia, somente a escuta de vocês poderia ser extremamente ativa, mas poderia ser extremamente passiva, mesmo de câmeras abertas. Entendem o que eu quero dizer? Que esse contato ele pode ser ativa, ele pode ser vivido de forma ativa, mas pode ser vivido de forma passiva. Eu posso somente me mostrar, mas eu posso, além de me mostrar, eu posso me mostrar e agir. Agir com uma ação intencionada, né? Com uma ação interessada. Isso é base do quê? Do aprendizado. Ter uma ação interessada é base do aprendizado. Da relação de ensino e aprendizagem, na verdade. Né? Tanto para quem está no processo. Para mim, ensinar e aprender são moedas né? Dois lados da mesma moeda. Mas voltando aqui ao desejo do Kellerman, a minha leitura do desejo do Kellerman desse capítulo, né? Lembra que ele disse: o corpo não pode mentir, ele é incapaz de mentir. Somente o que sai da boca pode mentir. O corpo nunca mente. A gente pode pensar assim: a experiência subjetiva do corpo nunca mente. A experiência subjetiva de uma emoção, que é o afeto, nunca mente. Eu posso até tentar, mas dada uma proximidade ou grau de proximidade que eu tenho com o meio, com outras pessoas, por exemplo, isso vai ser notado. Sabe quando alguém chega na gente e fala assim: o que aconteceu? E aí você fala: ah, não, nada. Ah, não, me fala, o que que aconteceu? Você, não, não aconteceu nada. Não, por favor, me fala o que aconteceu. O que é isso que chama atenção? E aí, geralmente, algo aconteceu. Tudo bem? Caráter, identidade, forma enquanto processo formativo, sentimento como base da consciência, sentimento como possibilidade de significação do vivido. Estamos percorrendo essas coisas aqui. Alguma delas, Felipe? É, eu fiquei pegando uma frase que você colocou, que é: o sentimento é uma significação das emoções, ou do estado emocional. Eu me perdi um pouco nessa referência. Como que é essa construção? Vamos lá. As emoções, elas podem seguir pelo menos dois caminhos para serem estudadas, né? Pelo menos. Um caminho é o caminho das emoções inatas,
E o segundo caminho é o das emoções construídas. O caminho das emoções inatas, geralmente é o caminho das emoções básicas, das emoções dadas pelo nosso código genético. Ficaram muito conhecidas, por exemplo, as 6 emoções básicas do Paul Ekman, né? Alegria, tristeza, surpresa, raiva, nojo e medo, né? Um outro caminho, que é o caminho que eu escolho para essas discussões, é o caminho das emoções construídas. E aqui, essas emoções básicas podem se apresentar, mas elas não estão descritas totalmente no nosso código genético. Elas são dependentes do vivido, dependentes da experiência. Portanto, elas não ocorrem de maneira genérica. Elas ocorrem de maneira subjetiva, individual. Mas seja esse caminho das emoções inatas, ou seja esse caminho das emoções construídas, ambos os caminhos dizem que as emoções refletem os estados fisiológicos do corpo frente a um estímulo. Pode ser um estímulo interno ou pode ser um estímulo externo. Então, o meu peito se aperta, a minha garganta se aperta, ou ao contrário, os meus olhos se abrem, minha nuca se expande, a minha respiração se aprofunda, eu suo, a minha frequência cardíaca aumenta ou diminui, a minha frequência respiratória, a minha temperatura. Isso é, isso são atualizações, modulações da minha fisiologia frente a um estímulo. Então, eu não fico arrepiado porque tá frio. Eu fico arrepiado porque alguém me tocou nas costas com um objeto duro e eu não sei quem é. E eu estou num lugar potencialmente perigoso. Isso tudo, em si, não tem significado. Isso poderia ser qualquer coisa, a depender de 2 fatores. Primeiro, a depender do contexto que eu estou. Então, se eu estou nessa rua escura, se eu estou no hospital, se eu estou no parque, se eu estou em casa. Esse contexto também explora as relações, com quem são as pessoas que eu divido meu espaço. E ele também depende das minhas próprias, da minha própria subjetividade. Ele depende, por exemplo, da minha memória, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu projeto como possibilidade para aquela sensação fisiológica, aquela alteração fisiológica. Quando eu escolho esses parâmetros para dar um sentido, um significado para aquela fisiologia, isso já é um sentimento. Então, eu atribuo um significado a uma alteração fisiológica. Então, assim, aquela alteração fisiológica, ela poderia ser qualquer coisa, né? Eu falo para vocês, gente, tô com a boca seca. Isso é uma alteração fisiológica. Só que isso pode refletir qualquer coisa. Isso pode ser uma crise de ansiedade, isso pode ser sede, isso pode ser excesso de ficar falando, isso pode ser uma alteração cardiorrespiratória, isso pode ser tanta coisa, pode ser medo, pode ser paixão. Eu não sei o que pode ser. Agora, essa significação é dada por essa união aqui do ambiente, o ambiente enquanto espaço natural e pessoas, e a minha subjetividade. Quando eu atribuo essa significação à experiência fisiológica, aí eu tenho um sentimento, né? Respondi, Felipe? Acho que sim. Então, o sentimento, nesse ponto de vista, é entendido
Ele acaba sendo, entre aspas, exclusivo de cada um, porque diz respeito à experiência naquele momento. E a gente dá um nome, meio que mesmo para nomear, para se identificar dentro daquela coisa, mas o sentimento, então, é como que uma elaboração pessoal acerca da sua própria experiência. Tá. O sentimento em si, nesse ponto de vista, ele não existe, entre aspas. Fisiologicamente, não. Tá. Ele é a interpretação da experiência. É. A nomeação da experiência. Ele não existe sozinho, sem a Tá. fisiologia. Tem a fisiologia, a experiência da própria pessoa, e todo o pacote que vai... E eu diria mais, aquilo que a gente chama de sentimento, essa significação do vivido, é um acordo linguístico. Sim, é isso que eu estava pensando. A ontologia fala que a linguagem gera realidades, né? Tem um pouco a ver com isso. Talvez no sentido inverso, né? Onde eu reconheço alguma coisa e dou um nome, diferente de eu tentar criar uma nova linguagem para conseguir enxergar algo novo. Os sentimentos, eles servem ao indivíduo, sobretudo, à comunicação dele, Uhum. né? Sobretudo a essa expressão, mesmo que incompleta, de um estado fisiológico subjetivo. Interessante. Isso dá um senso de parâmetro e de relacionamento e de estar junto, né? Porque agora eu consigo falar com você sobre o que eu tenho. Que não é... Então, é assim, um peso sem forma. pensem que eu tenho sensores espalhados pelo meu corpo inteiro, Uhum. e esses sensores detectam uma alteração cardiorrespiratória. Isso não é suficiente para dizer se eu estou com medo, se eu estou apaixonado, se eu estou Uhum. tendo um ataque cardíaco ou se eu estou tendo uma crise de pânico, né? Percebam que o exemplo do pânico, é um exemplo que o sentimento é o rei da jogada. Uhum. O sentimento é o rei da jogada no pânico. No trauma também. No trauma também. Porque é a atribuição de significado à alteração fisiológica, né? E aí tá um manejo que não é a minha praia, não é o meu fazer, mas um manejo super delicado, né? Que é esse distanciamento didático entre sentimento e alteração fisiológica. Eu falo por que que é didático? Porque que a gente só separa isso didaticamente, Uhum. para que a gente possa atribuir novas significações, atribuir novos sentimentos. Tudo bem? Tá chegando em vocês a discussão ou tá ficando assim muito sabe, blablação? Tá chegando? Vamos lá que aqui é para nós, viu? Se não chegar em vocês, não tem sentido. Aí ele diz assim, ó, há muitos aspectos da forma. Um aspecto da forma é a configuração e os limites de uma célula, a configuração e o limite de um organismo, né? Então, a forma, a forma estabelece fronteiras, né? A forma nos dá, isso palavras do Kahneman, as formas nos dão contorno, né? Mas forma também é configuração. Forma também é configuração e limite de um gesto. Há formas de cumprimentar e fazer amor. Há configurações e limites de comportamento. Há padrões de protocolo social. Há uma cerimônia na conversa entre certas pessoas que elas nunca ultrapassam. Nesse sentido, a forma é o elo entre o visível e o invisível, entre o ato e o sentimento do ato. Vou ler de novo. Nesse sentido, a forma é o elo entre o visível e o invisível, entre o ato e o sentimento do ato.
Então, são formas também no sentido de produção de significados, né? É o elo entre o visível e o invisível. Vamos tentar reescrever isso aqui, ó, com todo respeito ao Keller. Nesse sentido, a forma é o elo entre o visível e o invisível, né? Entre a estrutura e o afeto, entre a estrutura e a experiência da estrutura, ou entre a fisiologia e o afeto, entre a estrutura e a experiência da estrutura, entre o corpo natural e o corpo subjetivo, visível e invisível, entre o ato e o sentimento do ato, entre uma ação e uma significação da ação, entre um contato com uma pessoa e a significação desse contato, entre um ato por si só e um ato intencionado. Chega em vocês isso? Essa palavra forma, ela não é tão simples na obra do Keller. Não é tão simples. Porque ele se utiliza muito. Forma, 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 forma. Ah, mas essa forma é a forma do corpo, né? Então, assim, o padrão inchado o padrão inchado é o obeso? O padrão inchado é o obeso? Será que é isso que o Kahneman está propondo? Ou esse padrão inchado reflete um processo que pode estar numa pessoa obesa, mas pode estar numa pessoa não obesa? Esse é o risco da leitura dessas obras. E é isso que vai diferenciar o trabalho do Kahneman do trabalho da linguagem corporal, sabe, folk, do senso comum, né? Essa forma do senso comum. Se eu sou, né? Se eu sou assim, se eu sou assim, né? Se eu estou assim, se eu estou assim. Será que isso diz dessa maneira? Será que isso diz sobre a relação entre identidade e fluxo da identidade nessa profundidade? Vamos pensar que a relação é quando a gente coloca em fluxo a nossa identidade. Quando a gente estabelece uma relação, a gente coloca em fluxo a nossa identidade. E aí isso acontece com algumas pessoas, isso acontece, não acontece com outras. Criar relações nessa fluidez do próprio eu e do outro não é algo trivial. Não é algo trivial. Isso é um tema urgente. Para mim existem temas importantes. E para mim existem temas urgentes. Para mim isso é um tema urgente. Além de importante, ele é urgente. Porque a nossa época e né, essa geração agora, da última década e, né, as pessoas que estão nascendo agora, têm as suas relações mediadas por instrumentos, né, por aplicativos. Nós aqui não, nós estamos, né, essa relação aqui está sendo mediada, mas a gente tem um histórico que né, a nossa infância, a nossa adolescência
ela não foi mediada em larga escala. Então, é um tema urgente. Como é que a gente coloca a identidade em fluxo quando ela é mediada? Isso é um tema importante. Será que a gente deixa de produzir formas? Ou será que a gente produz outras formas? O que vocês acham? A gente deixa de produzir formas ou a gente produz outras formas? As duas coisas, não? O que mais? Vamos lá, não tem certo e errado, tá? Eu acho que eu ainda estou um pouco pego na questão da forma, porque eu não tinha essa visão, né? Como que a fronteira entre o palpável e não palpável, né? E isso acaba sendo meio que modulável dependendo do contexto da interação. Então, eu acho que novas formas podem surgir. Mas isso que você fala eu achei muito interessante, porque a vivência vai estabelecendo a forma da pessoa, né? Então, tipo, a gente teve a nossa interação tete a tete na vida. Essas pessoas que estão surgindo agora não tem muito. Que tipo de forma de relação que elas estão construindo? Mas eu acho que a gente cria novas formas, se elas vão ser saudáveis ou não, positivas ou não para o desenvolvimento do organismo e para o pulso e coisas do tipo, é outra história. A gente falou, o Kahneman fala muito das membranas, né? Na obra dele. E toda membrana em sistemas biológicos, ela tem uma dupla função, né? Ela tem uma função de limitadora e ela tem uma função de integradora. Toda membrana limita e integra ao mesmo tempo. Então, a forma como membrana, né, essas bordas que ele traz, essas bordas não só limitam, essas bordas também integram. Essas camadas, elas integram, elas permitem o fluxo da excitação, né? E para o Kahneman, e para mim isso é uma grande beleza da obra dele, é que enquanto há vida, há produção de formas. Não importa, não importa. Enquanto há vida, a gente está produzindo formas. E essas formas, elas vão ser mediadas. A produção dessas formas vão ser mediadas. Então, a gente não deixa de produzir formas. A gente produz outras formas. Ah, mas essas outras formas, elas vão ser boas ou ruins? Ele não está colocando em questionamento isso. Essa não é a questão aqui. Se elas são boas, se elas são ruins, elas são outras formas. Agora, o que nós sabemos é que o processo de adaptação dos sistemas biológicos até aqui, ele é muito mais antigo do que essa mediação existente nos últimos 10 anos. 20 anos, acho que não era tão assim. Até acho que 10 anos é. Vamos pensar agora nas crianças. Qual será o efeito disso? A gente vai descobrir, né? O que a gente sabe é que o nosso processo adaptativo até aqui não tinha essa mediação. E alguns efeitos a gente observa socialmente, né? Em relação à expressividade, em relação a algumas patologias. Isso pode estar relacionado a essa mediação? Pode. A gente tem certeza? Não. Mas é algo a se considerar. É algo a se considerar porque o trabalho que o Kahneman propõe
não é um trabalho de, nas palavras dele, né, de evolução pessoal dissociada do meio. É um trabalho de evolução pessoal para o encontro, para a relação, para o contato, né? E é o contato não mediado por uma barreira, né? Uma barreira ou um instrumento. É o contato vivido, no espaço compartilhado. Garanto que se a gente tivesse aqui sentados em roda, com um cafezinho, seria outro encontro. Agora, esse espaço que a gente está tendo aqui, ele não é nem bom nem ruim. Ele é o que é. E quem está assistindo essa gravação, se alguém vai assistir, é o que é. A discussão não é essa. A discussão não é o juízo de valor disso. É quais são os possíveis efeitos disso. Tudo bem? Chega em vocês? Beatriz e Felipe caíram de paraquedas, mas o paraquedas abriu? Acho que o Felipe está mais situado que eu, por enquanto. Mas eu vou chegar. Tá. Fiquem à vontade para perguntar, mesmo depois, para escrever, mandar mensagem. Eu estou sempre aberto para. Eu posso demorar para responder, mas eu respondo, né? Tudo bem? Deixa eu só parar de gravar aqui.